Professor Otávio Luciano Camargo Sales de Magalhães. Nasceu em Bragança Paulista, São Paulo, aos 11 de outubro de 1978. Filho do professor José Sales de Magalhães Filho, ex-presidente da Câmara de Muzambinho, ex-vice-prefeito, este falecido no último dia 25 de novembro, e da professora Josefina Camargo Sales de Magalhães. Otávio possui duas irmãs, as advogadas Fábia Cristina Camargo Sales de Magalhães e Paula Marise Camargo Sales de Magalhães, ambas nascidas e criadas em Muzambinho. Otávio fez seus primeiros estudos na Escola Estadual Cesário Coimbra e concluiu na Escola Estadual Professor Saletiel de Almeida. Logo em seguida, ingressou no curso de licenciatura em Ciências, primeiro grau na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guaxupé, onde se graduou em 1998, terminando em 1999 a licenciatura plena em Matemática. Desde 1994, porém, já atuava como professor voluntário, substituindo professores, dando curso e trabalhando sempre como professor de matemática. Durante a graduação, fez simultaneamente pós-graduação com PhD José Carlos Souza Kiel, que lhe deu a substância necessária para avançar em outros cursos. Otávio possui ainda graduação em Pedagogia, cursou 4 anos de História na Universidade Estadual de Ponta Grossa, 4 anos de Administração Pública na Universidade Federal de Lavras e 4 anos de Física na Universidade Federal de Itajubá, na modalidade à distância, e ainda 2 anos e meio de Direito. Otávio também fez pós-graduações, lato sensu, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guaxupé, pela Faculdade São Luís de Jaboticabal, São Paulo, pela Universidade Estadual de São João del Rei e pela Universidade Federal do ABC Paulista, concluindo, portanto, 4 especializações, além de 3 outras incompletas. Também fez os cursos técnicos de Contabilidade, concluído em 1996, com registro no Conselho Regional de Contabilidade, o curso técnico de Meio Ambiente pelo IF Sul de Minas e o curso técnico de Serviços Públicos pelo IF Sudeste de Minas. Otávio fez ainda 3 mestrados, sendo 2 deles incompletos: Física pela Universidade Federal de Alfenas e Matemática pela Universidade Federal de Lavras. Esse último concluído todas as disciplinas obrigatórias e se qualificando. E um mestrado completo em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus Rio Claro. O curso mais conceituado da área no país, avaliado com nota 6, de um máximo 7, pela CAPES, defendendo uma dissertação sobre o papel do Liceu Professor Salatiel de Almeida na configuração do contexto geopolítico, social e econômico de Muzambinho, que foi considerada uma pesquisa relevante para toda a comunidade de História da Educação. A partir de seu mestrado, o professor Otávio produziu cerca de 220 artigos sobre a história de Muzambinho e região, compilados em um livro de mais de 4.000 páginas. Sobre a sua pesquisa, o professor Dr. Antônio Miguel, da Unicamp, de renome internacional, assim declarou: trata-se de uma investigação no terreno da história das instituições escolares que busca defender a original tese de que a educação, e particularmente uma instituição escolar, teria desempenhado um papel decisivo na configuração dos contextos geopolíticos, social e econômico da cidade na qual se localiza. O autor argumenta competentemente em favor dessa tese, com base em uma inédita, vasta e pertinente base documental, produzindo um texto acadêmico de qualidade e relevância para a história da educação no Brasil. O professor Otávio sempre atuou na educação, ocupando vários cargos e posições, como professor das áreas iniciais, finais, ensino técnico, ensino normal, ensino médio e ensino superior, nos estados de Minas Gerais e São Paulo. No ensino superior, atuou na Escola Superior de Educação Física de Muzambinho, no IF Sul de Minas, na Universidade Estadual de Minas Gerais e na Faculdade de Mococa, São Paulo. Foi diretor da Escola Municipal Dr. José Januário de Magalhães, em Muzambinho, supervisor pedagógico em Cabo Verde, Nova Resende, Monte Belo, Muzambinho, Juruáia, supervisor do projeto EJA, Mundo do Trabalho no Estado de São Paulo, coordenador substituto do IF Sul de Minas, Campos Inconfidentes,
coordenador do curso normal de ensino médio na Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de Magalhães, em Cabo Verde, tutor de educação à distância na Universidade Federal de Ouro Preto, elaborador de ínteres do Enem, Enseja, Saeb, ANA e Provinha Brasil pelo INEP, professor orientador da Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública pelo IMPA, produtor de material didático instrucional para o IESD Brasil, gravado a teleconferência Ensino da Matemática, Aspectos Históricos e Paradigmas da Atualidade. O Poder Sedutor da Matemática, em 2004, exibia em canais de televisão. Atualmente é professor efetivo da Escola Estadual Professor Salatiel de Almeida, onde esteve a maior parte de sua carreira. Sempre atuou com matemática, tendo também lecionado física, ciências, química, biologia, filosofia, sociologia e informática. Educação econômica, oficinas e disciplinas pedagógicas. O professor Otávio sempre militou na política, acompanhando o seu pai, o professor José Salles, que foi vereador por 12 anos e vice-prefeito de Marco Reis de Almeida Lima, no governo socialista 1989-1992. Ao completar 16 anos, Otávio se filiou ao partido de seu pai, PPS, Partido Popular Socialista, da qual se tornou presidente em 2000 e ocupou o cargo até 2004. Em 2008, foi eleito vereador pelo partido, sendo presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em 2010, foi eleito presidente da Câmara para o biênio 2011-2012. Em sua atuação legislativa, aprovou mais de 30 leis e fez cerca de 200 pronunciamentos. Apresentou cerca de 500 propostas de indicação ou requerimento com atuação criativa e corajosa. Isso lhe rendeu perseguições e um processo administrativo fora do âmbito da Câmara. Conseguiu deixá-lo de fora das eleições de 2012, a qual provavelmente seria eleito. Nesse pleito, apoiou o candidato vencedor ao cargo majoritário, sendo representante legal da coligação. O professor Otávio recebeu várias honrarias. Em 2008, recebeu a cidadania honorária do Poder Legislativo de Muzambinho. Em 2010, recebeu o prêmio Assis Chateaubriand de Responsabilidade Social pelo projeto Atenas. Durante seu mandato, recebeu as medalhas Imperador Dom Pedro I e Presidente Tancredo de Almeida Neves pela sua atuação como vereador, como melhor vereador da Câmara de Muzambinho. Na sua atuação de professor, recebeu o prêmio Melhor Resultado do Brasil entre seus alunos em Olimpíadas da Unicamp, nos anos de 2019 e 2020. E segundo melhor resultado do Brasil em 2021. Em 2021, participou da Olimpíada, evento patrocinado pela principal Olimpíada de Matemática do Brasil, onde ficou em segundo lugar nacional na primeira fase, sendo o professor que mais engajou alunos no Brasil. Também em 2021, foi premiado pelos resultados de seus alunos no torneio de educação financeira, com o 7º lugar entre os professores da região Sudeste. Seus alunos colecionam mais de 300 medalhas. Em seu desempenho profissional, sempre se destacou. Em 2003, ficou em primeiro lugar em concurso público, com 250 mil concorrentes, entre professores do estado de São Paulo, assunto divulgado na mídia nacional. Conquistou outros primeiros lugares, pelo menos em 40 concursos, entre eles o primeiro lugar no estado de Minas Gerais, no último concurso público, com mais de 30 mil professores de matemática. Fundou o Clube de Ciências 11 de Agosto em 1995 e organizou na zona urbana e nas escolas rurais uma gincana pedagógica com o nome Potências e Radicais. O Clube de Ciências organizou várias feiras, participando de mais de 90 eventos entre 1995 e 2004, sendo retomada em 2009 com mais intensidade e outros objetivos. Otávio foi presidente desde a fundação, se afastando apenas para seu mandato eleitoral. O clube participou de eventos com atividades sobre drogas, sexualidade, meio ambiente, cultura, mídia e arte. Foram feitas exposições em Machado, 2 anos, Guaxupé, 6 anos, além de, entre 2004 e 2006, fazer parte do movimento de adolescentes brasileiros, o MAB. Foi coordenador de parte de um projeto de educação ambiental em parceria com o Instituto
Sul Mineiro de Estudo e Conservação da Natureza em Monte Belo, na Fazenda Lagoa, de propriedade de Maria Cristina Weyland Vieira. A gincana esportiva, cultural e artística Potências e Radicais, uma espécie de azul e vermelho moderno, existiu de 1995 a 1999 e depois entre 2003 e 2004, em 8 edições urbanas e 19 edições rurais. As edições urbanas duravam 6 dias e tinham participação de até 3.000 estudantes. Todas elas eram organizadas por Otávio e tinham um objetivo pedagógico bem definido, envolvendo em especial crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com atividades para todas as idades. O Clube 11 de Agosto também foi responsável pelo gigantesco projeto Atenas, que existiu entre 2009 e 2013. Tal projeto atendeu 12.000 alunos em 30 localidades, colocando 1.200 alunos da escola pública no ensino superior gratuito e de qualidade. O professor Otávio também organizou, às suas custas, um projeto de educação de jovens e adultos em 11 municípios. Também é responsável pelo Podemos, Programa Orientador do Desenvolvimento do Ensino da Matemática Olímpica e Seriada, projeto premiado que atende estudantes de todo o Brasil. Existe desde 2016. Nas áreas de matemática, ensino, história e administração pública, o professor Otávio participou de cerca de 100 eventos, vários deles como palestrante, expositor ou convidado. Segundo o deputado professor Luiz Sávio Souza Cruz, do PMDB, o vereador Otávio Luciano Camargo Salles de Magalhães é um jovem sério, ético e idealista, com um passado intocável e uma determinação inabalável na defesa do bem comum e das pessoas oprimidas de Muzambinho e região, principalmente no que se refere à educação, uma das necessidades mais caras ao ser humano. Segundo José Mendes Filho, reitor da Uniararas, em 15 de abril de 2010, o professor Otávio, eu tive a oportunidade de conhecer, num desses bate-papos dentro da nossa instituição, no intervalo, onde ele guardava os alunos para que fizessem a prova do vestibular. E ali ficamos dentro do nosso campus, conversando por cerca de 2 horas, só falando de educação. O que mais chamou a atenção nessa pessoa foi o idealismo, a forma carinhosa com que ele falava. Saímos de madrugada de Muzambinho com um ônibus, fomos pegando os alunos, várias vezes estive aqui. E ele deixou para nós um exemplo de um homem público. Eu nem sabia que ele era vereador, e fazer da arte de servir a comunidade uma bandeira em nome da educação. E eu quero deixar aqui em público o agradecimento e reconhecimento da instituição por esse serviço que ele faz para as comunidades e para o município. O então presidente da Câmara de Carmo do Rio Claro, Felipe Cariello, atual prefeito, em 11 de agosto de 2009, anunciou: trabalhando como professor voluntário em um programa legislativo em parceria com uma ONG, promovendo a cidadania e a inclusão social, atuando como docente da história da educação em Muzambinho, não temos predicados suficientes para enaltecê-lo da maneira como merecia. Todavia, suas ações benéficas já traduzem e qualificam como uma das personalidades públicas mais prestativa no coro social. Por isso, essa edilidade se sente honrada em prestar a presente homenagem à Vossa Senhoria, que preza o profissionalismo e o relacionamento cortês entre os cidadãos. Manifestamos oficialmente o nosso agradecimento, aplaudindo em pé a louvável contribuição de Vossa Senhoria para a realização da audiência pública. O professor Otávio se envolveu em muitas polêmicas, criou inimigos, respondeu a processos movidos pelos seus desafetos. Tudo isso em virtude de sua atuação corajosa. Recebeu inúmeros reconhecimentos de todas as vertentes políticas de Muzambinho. Convidamos o homenageado professor Otávio Luciano Camargo Salles de Magalhães para receber a sua honraria através do vereador Afrânio Donizete Damásio.
Boa noite, senhor presidente, no qual eu cumprimento todos os demais presentes. Quero agradecer ao Afrânio por ter indicado meu nome. Fico muito honrado, porque o último voto do meu pai na vida dele foi o Afrânio. Meu pai já estava bastante debilitado com câncer maligno no cérebro, incurável, e já estava um pouco com muita dificuldade e falava, eu quero votar nele. Eu nem conseguia lembrar o nome do Afrânio, mas a gente sabe que ele foi lá na urna e conseguiu digitar, foi no início do câncer dele, e ele teve eu tenho o prazer e o orgulho do meu pai ter dado o último voto para o Afrânio, porque meu pai veio a falecer, como vocês sabem, no dia 24 de novembro passado agora, e eu tenho muito orgulho de estar aqui recebendo essa homenagem, tendo a foto do meu pai ali na galeria, e também a minha foto, que fui presidente. Tivemos também a honra, presidente Ilmar, dele ter sido velado nessa casa, e de todas as homenagens que tanto vocês quanto a Assembleia Legislativa do Estado, por intermédio do deputado Sábio da Cruz, fizeram ao meu pai, que realmente foi um homem muito grande e inspirou eu a ser o homem que eu sou hoje. Eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz com esse reconhecimento, porque a vida toda eu recebo cumprimentos informais dos políticos de Muzambinho. Mesmo que eu me meti em várias encrencas, vocês sabem disso, eu sou talvez uma das pessoas que tem mais encrenca em Muzambinho. Muitas delas, as pessoas têm razão de não gostar de mim, porque eu tenho uma atuação realmente contundente, mas isso faz parte da vida. E a gente tem que saber enfrentar as pessoas, e quando a gente está aqui na política, a gente sabe disso, enfrentar no embate de ideias e saber que isso é possível conviver mesmo com esse embate de ideias. Tem coisas que são difíceis, mas tem coisas que são necessárias. E nessas encrencas, eu acabei perdendo muita coisa. Até a minha presidência, eu estava no espiral de crescimento, sabe, da minha vida, das minhas qualidades. Vocês viram o meu currículo, eu tenho orgulho dele, eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho da minha vida, eu tenho orgulho de tudo que eu fiz e de tudo que eu errei, eu não me arrependo, e eu faria tudo de novo do mesmo jeito. Cometi erros, sim, mas os meus erros foram sempre na tentativa de acertar. E perdi muito pouco, sabe? O que eu perdi foi mais financeiro e de tempo, de cargos e de posições, porque a gente aprende muito e aprende a viver e aprende a ser feliz por tudo que eu passo. Mas nesse tempo todo, enquanto muitas coisas, muitos boatos a meu respeito corriam aí na cidade, falavam que eu fiquei inelegível por causa de processo judicial, e não foi o que aconteceu. Falavam milhares de coisas de mim, coisas que, versões até conflitantes, mas mesmo assim, durante esse tempo todo, eu tive muito respeito e muitos aplausos que eu recebia dessa Câmara. Era muito interessante que eu fui um opositor feroz do Sérgio Pauliello, e ele vivia me mandando documentos parabenizando por todas as minhas conquistas. Os presidentes dessa casa, Canarinho, J. Maria, João Posidônio, Kleber Marcon e agora Gilmar Labanca, mandaram moções de reconhecimento ao meu trabalho. Eu sempre tive muita abertura com a Secretaria de Educação, tanto no governo do Ivan, depois no governo do Esquilo, depois do governo agora do Paulinho, que também está me ajudando nos projetos. E a gente nessa atuação, né? A gente faz uma atuação com muita gente. Eu acho que eu estou mudando a vida de muitos jovens aqui em Muzambinho, conseguindo resultados que são os melhores do país. Eu me julgo uma pessoa profissionalmente qualificada. Infelizmente, as minhas encrencas me deixam fora de alguns circuitos, de alguns círculos, de alguns meios, mas eu tenho orgulho do que eu estou fazendo, de transformar a vida das pessoas e conseguir as primeiras colocações. E não é a primeira colocação de gogó, porque muita gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Tudo isso que vocês ouviram aqui, talvez alguma coisa não esteja muito precisa, mas todos esses dados são coisas que dá para provar, que dá para pesquisar na internet, que dá para verificar. São coisas que realmente aconteceram, são coisas que realmente fazem parte, não é exagero.
E nisso a gente vai transformando a vida das pessoas e vai modificando. E a minha atuação nesse tempo todo foi política. Quando eu falo política, não foi política eleitoral. Foi política em favor das pessoas pobres que têm uma chance de mudar a vida quando eles têm na mão. Porque a nossa sociedade, a gente concorde ou não, é um sistema capitalista. E a gente não precisa concordar. Eu mesmo não concordo, todo mundo sabe. Mas os jovens, que pobres, eles vivem nesse sistema. E eles têm que mudar a vida deles. Então, em todo esse tempo, eu peguei vários jovens e consegui fazer eles transformarem a vida deles. Eu nem lembro. Eu fico orgulhoso aqui, vejo um aluno meu, Daniel, ali, só para dar um exemplo, foi fazer faculdade de matemática, inspirado, talvez, nas minhas aulas, não sei, mas ele participava dos meus projetos. Foi fazer faculdade de matemática, era um ótimo aluno, que eu levei ele para cima e para baixo para participar de vários projetos, até fiquei feliz da presença dele, porque eu não falei nada desse evento, mas muita gente. Eu vejo a minha amiga pessoal, doutora Robênia, que eu tive a honra de homenageá-la como mulher trabalhadora quando eu era vereador. Robênia é uma pessoa incrível que me acompanhou nessas lutas. Se muita gente aqui provavelmente me acha louco, porque eles acham louco, sem noção, pessoa que fala tudo, a Robênia me conhece desde o começo e vocês podem tirar opinião com ela. Ela é da primeira turma do ProUni. E ela recebeu do presidente Lula uma homenagem em nome de todos os acadêmicos de medicina do país. E ela sabe, ela foi minha colega no Clube de Ciências, ela acompanhou essa minha trajetória e tenho muito orgulho de estar sendo homenageado com ela. Outros homenageados também fazem parte da minha história, e eu, para não citar todos, para não esquecer, vou citar o deputado Marco Regis, que foi uma pessoa que eu nunca tive um problema, nunca briguei. Ah, você briga com todo mundo. Nunca briguei com o Marco Regis. Claro que a gente tem divergência, eu acho que a gente briga mais no Facebook do que pessoalmente, porque o Marco, sim, os amigos você dá um cutucão pessoalmente, né? O Marco, ele briga lá no Facebook, mas pessoalmente eu nunca briguei com ele, e eu tenho orgulho de ter ficado do lado dele várias vezes, e me arrependido de não ter ficado do lado deles algumas vezes, porque a minha ideologia é muito próxima dele, e o meu pai foi vice do Marco, né? Eu aprendi política acompanhando meu pai e o Marco, indo para Maria da Fé junto com o Independente Futebol Clube, time profissional de Muzambinho, eu era uma criança, e o Marco e meu pai lá, eu vivendo essa situação, eles eram prefeito e vice. Então eu fui aprendendo política também muito graças ao Marco Regis. O Marco é uma pessoa extremamente importante na história, que eu sempre me dei bem e sempre me identifico. Para mim é um exemplo de pessoa, e meu pai admirava ele muito, então isso é muito importante. O meu tio Francisco, que é uma pessoa muito rígida, morou na República junto com o Marco, lá em Belo Horizonte, falava, olha, o Marco é uma pessoa honesta, uma pessoa do bem. Ele conta um episódio do Marco, que saiu numa chuva de noite para levar o cobertor para um morador de rua. Então o Marco é uma pessoa que tem no sangue essa política. E é esse tipo de política que meu pai fazia, que o Marco Regis faz, que a Robênia, na micropolítica dela faz, a política que o nosso presidente, o Marla Banca, está fazendo, é esse político que eu quero ser. Eu não quero ser um político das elites, eu não quero ser um político para agradar a classe média, eu quero ser um político para ajudar a pessoa pobre que precisa mudar de vida, e eu acho que essa é a minha política. Essa é a minha política. E me identifico muito com o Gilmar, que foi meu vice-presidente, meu colega de bancada, tivemos junto durante o mandato. Fico muito feliz dele tocar a escola do Legislativo, que é de autoria minha. Fico muito feliz com a sua administração, viu, Gilmar? E muito feliz com a atual composição da Câmara, que eu acho que dignifica o município de Muzambinho. E o Afrânio, meu pai está lá orgulhoso do voto dele, viu, Afrânio? Meu pai está orgulhoso, com certeza, do voto dele, onde estiver. Porque meu pai foi uma pessoa gigante. E eu, desculpa alongar, mas eu preciso falar do meu pai. Meu pai, muitas vezes, falava para mim, Otávio, não faz isso, Otávio, não mete com essas encrencas. Porque meu pai era mais moderado, era mais simpático. Eu sou uma pessoa que vejo um grupinho de pessoas na rua, às vezes meus amigos têm vergonha de chegar. Sabe, esses dias, várias pessoas estavam sentadas no bar, me cumprimentaram, falaram, e eu tive vergonha, eu até queria ficar lá, sentado lá no bar, bater papo com eles,
Não para beber, porque sabe que eu não sou de beber, mas sentar e fazer, mas eu sou tímido. Meu pai não, meu pai chegava, conversava com todo mundo, mas muitas coisas, sabe? A vida do meu pai foi uma vida de exemplo, de orgulho, de retidão pelo que ele fez, sabe? E meu pai sempre foi corajoso. Eu nunca vi meu pai com medo, eu nunca vi meu pai chorar, eu nunca vi eu vi meu pai voltar atrás do que ele fez, admitindo que está errado, mas nunca se lamuriando por ter feito alguma coisa errada. E eu acho que esse homem que ele formou é um homem corajoso, claro, muito menos, ele é muito mais moderado que eu, foi muito mais moderado que eu, mas ele é um homem que a vida inteira fez a mesma coisa que eu e outros métodos. A gente não tem muito patrimônio, a gente não tem quase nada, a gente é pobre, mas porque meu pai, ele investia nos jovens, no futebol de graça. Ele tinha um time, o Condores, depois o Atlético Mozambiense, depois ele foi do Independente, que era um time profissional. Ele, várias gerações, ele formou no futebol. Então, ele ajudou as pessoas a se transformar. Então, o que eu faço na matemática, meu pai fazia no futebol, sabe? E meu pai, a vida inteira, quantas pessoas ele ajudou? Escondido da gente, porque ele não queria que a gente ficasse sabendo que ele estava ajudando, porque ele não queria aparecer. Eu também ajudo pessoas sem que minha família saiba, porque se minha família sabe, vai brigar comigo de eu estar desperdiçando dinheiro. Meu pai fazia isso também, fez a vida inteira. Então, eu tenho orgulho de ser filho do professor José Salles de Magalhães, que foi uma pessoa que eu tenho orgulho de seguir os passos dele como professor, como quem faz trabalho voluntário e como quem foi vereador e presidente dessa casa. Espero, como ele, poder contribuir muito mais. Muito obrigado. Uma música para vocês. Música Tocando em Frente. Oferecer para todos os homenageados.